Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Então há um ano, não sei se lembram, eu tinha um suporte aqui no braço direito depois de deslocar o cotovelo num treino. E a dor foi tão intensa que gritei como não gritava desta criança. Foi mesmo grave. Doeu tanto que olhei diretamente para o selecionador durante o treino e gritei desesperadamente: arranje isto, ajuda-me! Porque não era só dor, era mesmo desespero. Era a sensação de ter todas as peças do braço presentes, os ossos, tendões, ligamentos, mas sem se moverem a harmonia, não tinha controle sobre o braço. Estava tudo lá, mas fora do lugar. Isso deixou-me a desejar uma coisa acima de tudo: a presença de alguém que me pudesse ajudar nesse momento. E o nosso anseio humano funciona da forma semelhante. Fomos criados para estar em relação correta com Deus, para que a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos funcionassem em harmonia e encontrassem plena satisfação nele. Mas sabemos que por causa do pecado fomos separados dessa comunhão para a qual fomos criados. Por isso desejamos, doemos, ansiamos ser recolocados, reorientados nessa relação certa com Deus. E o Salmo 84 põe palavras nesse anseio. Quando vemos quem Deus é, nasce em nós um desejo profundo de estar com Ele. Então vamos ver isso em três fases durante o Salmo 84, a partir de versículo 1. Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde posso proteger seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei, meu Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Nós sentimos aqui, vamos pausar, sentimos aqui um desejo que todos nós temos. Já ouviram pessoas a falar que às vezes parece que é um buraco, né, no coração, que nunca fica satisfeito. E todos nós sentimos tão bem, de alguma forma, que queremos ser satisfeitos. Que fomos feitos para ficar encantados com algo. Agora, o que vemos normalmente, infelizmente, é o abuso desse desejo. Vemos as pessoas e vemos a nós próprios a preferir algo mais, entre aspas, acessível. Ficamos encantados pela glória, mas abusamos desse desejo ao atribuir essa glória a Ronaldo ou Bernardo Silva ou quem for. Mas o desejo em si é bom, só que precisa de ser reorientado ao devido recipiente. E é isto mesmo que vemos nos versículos. No versículo onde Deus está, os tabernáculos, o sítio onde Deus habitava, é amável, encantador, é desejável. Ficar totalmente cativado por Deus é um desejo muito bom. Não é possível desejar Deus demais. O pecado não é amar muito, é amar pouco ou amar coisas criadas como se fossem o Criador. Por exemplo, amamos a nossa imagem, em vez de amarmos a Deus, em cuja imagem fomos criados. Procuramos a paz e a estabilidade, em vez de procurarmos o próprio Deus, que é a nossa paz agora, que é a nossa segurança por toda a eternidade. Porque vemos, por exemplo, no versículo 2, que o salmista fica também totalmente, integralmente cativado por Deus. Diz que são a sua alma e o seu coração que clamam pelo Deus vivo. E agora incluir aqui ambos, a alma e o coração, é uma forma de nos apontar para reconhecer que isto é um desejo profundo, dominante. Uma decisão consciente e uma vontade profundamente sentida. Imagina, tudo o teu ser, tudo o que és, do interior ao exterior, a clamar
da alegria pelo Deus que te escuta, que sabes onde estás. Este desejo de estar próximo de Deus é tão forte que o salmista chega a ter, e é engraçado, quase um ciúme santo dos pássaros que habitavam no templo. O templo, antes de Jesus ter vindo, o templo era percebido como o lugar onde Deus escolheu mostrar a sua presença de aliança, onde colocava o seu nome, onde concedia perdão e deixava o seu povo ver até a sombra da sua glória. E até onde a andorinha ficava lá perto. Portanto, vemos esse desejo de excesso, de proximidade, junto do altar que até os pássaros tinham. Pelo menos, eles podiam ficar perto do lugar onde Deus deixava o seu povo experimentar a satisfação da sua presença, a alegria da presença de Deus. E é por isso que vemos no versículo 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados, felizes, verdadeiramente satisfeitos são os que estão na presença compassiva e alegre do nosso Deus. A confiança que Deus é realmente, como Ele disse, misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. O Deus que, de maneira alguma, considera inocente quem é culpado. Confiar que Deus é assim, dá razão a uma estabilidade interior, uma serenidade alegre, uma determinação firme. Bem-aventurado. Essa confiança sustém a obediência com lágrimas. Também uma felicidade verdadeira ao cantar louvores no dia bom. Então, caso estejas aqui hoje como crente, submetido a Deus, lembra-te, foste unido a Jesus. E Deus tornou-te seu filho ou sua filha. Morreu no teu lugar e sofreu a justa ira de Deus por ti, por causa do teu pecado. Viu o pecado e a reação dele é compassiva. Foste selado, ainda por cima, com o Espírito Santo, que garante a salvação final. E Ele está em todos os momentos a trabalhar em ti, a transformar-te, a renovar-te, a conduzir-te para termos desejos diferentes. Reconhecer quem Deus é e a sua majestade faz com que Ele seja o nosso maior desejo. Faz com que tudo que somos seja cativado por Ele e que ansiemos pela sua presença. Este anseio pela presença de Deus, este desejo de estar perto dEle, de encontrar estabilidade nele, de experimentar verdadeira felicidade na comunhão com Ele, também não fica parado. No Salmo 84, o desejo gera direção, gera uma orientação. O caminho, atentos ao caminho que vamos ver, não é um método para chegar a Deus, mas é o resultado inevitável de desejar Deus acima de tudo. Por isso, a segunda estrofe do Salmo descreve essa orientação com a linguagem da peregrinação rumo a Sião. Continuamos no versículo 5. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. A primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força, cada um deles comparece perante Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Já vimos aqui a orientação do salmista. Tem um coração orientado para Sião, ou seja, os seus pensamentos, os seus desejos, o que ele ama está apontado, orientado totalmente para Deus. Vemos esta postura também no Novo Testamento. Paulo diz aos Colossenses, por exemplo, para orientarem os seus pensamentos e as suas vidas para as coisas do alto. E ele explica como isso se manifesta numa igreja local. Em compaixão uns para com os outros. Humildade, paciência, perdão, mas perdão mútuo. Uma postura que reflete o caráter de Deus. E a coisa boa é que isto não vem de nós. Nessa mesma carta, Paulo deixa claro que esta postura santa é fruto dos que estão a ser transformados pelo Espírito Santo.
Portanto, quando lemos no versículo 5, bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião, temos de nos lembrar da nossa dependência de Deus para nos transformar. Então avalia mesmo agora a orientação do teu coração. Há alguma área da tua vida que não está apontada para Deus? Então primeiro pede a Deus para te dar esses desejos diferentes. E depois participa com Ele. Pede que Ele seja o maior desejo que já experimentaste. Mais que beber água, mais que comer. O nosso desejo é estar na presença do autor da vida. E é com Deus que aguentamos qualquer sofrimento a ser um bem-aventurado. Com uma determinação firme, uma serenidade alegre. Versículo 6. Quando passarmos pelo vale da Baca, ou seja, literalmente traduzido, o vale de lágrimas. O vale de lágrimas. A nossa orientação para Deus é que nos deixe ver o manancial. A nossa orientação para Deus é que nos deixe confiantes na nossa esperança eterna com Deus. Reparem, Deus não espera até o salmista sair do vale. Foi ainda passar pelo vale que Deus derramou a chuva, que deu força, que sustentou o salmista. Nas lágrimas. Mesmo no vale de lágrimas, Deus renova, Ele ama, cuida e chama-nos a participar com Ele. Numa caminhada moldada pelos desejos de Deus. Ora, o vale de lágrimas é doloroso. O vale é pesado. Mas a presença de Deus pesa mais. Essa é a nossa esperança. Não porque o vale deixe de ser vale, mas porque Deus está presente no vale conosco. Ele sabe onde estamos. E é compassivo. No versículo 7, vemos a compaixão de Deus no dia de choro. Não num sorriso falso no sofrimento, mas no facto de Deus nos fortalecer continuamente, de força em força. Saber que Deus está no vale permite-nos continuar, porque sabemos que Ele não nos abandona, é nosso Pai. E Deus continua a transformar-nos, mesmo que estejamos no vale. Os que têm a sua força em Deus atravessam o vale das lágrimas e são fortalecidos enquanto caminham orientados para Ele. Porque o próprio Deus é o nosso maior bem. Então podemos ter o nosso maior bem no vale. Porque Deus está no vale conosco. O versículo 8 é um clamor dirigido a este Deus poderoso e compassivo. Tal como no meio da dor olhei para o selecionador, gritei com todo o meu ser: arranje isto, ajuda-me. Também clamamos: arranje isto, ajuda. Quando as coisas não estão alinhadas, quando não estamos onde fomos feitos para estar, o coração clama. Quando esse clamor se volta para Deus, chama-se oração. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ouve-me. O salmista claramente quer uma coisa: estar na presença deste Deus, o Deus que fortalece, que ama, que é misericórdia, que é cheio de bondade, que é digno de todo louvor. Portanto, clamem comigo, ouve-me Deus, escuta-me Deus. Preciso de ti, meu Rei e meu Deus. Esta é a orientação do salmista. Esta é a orientação na qual o Espírito Santo está-nos a transformar. Agora, nesta oração desesperada para ser ouvido, o salmista reconhece o maior problema que o pode inibir de entrar na presença alegre de Deus. Vamos entrar por um momento na mentalidade do salmista para vermos melhor a nossa situação. Então, na história de Israel, vemos um padrão, claro, agora há exceções, mas um padrão claro, que quando o rei tinha o favor de Deus, o povo era protegido e o reino florescia. Por exemplo, sob o rei David, o povo estava ligado a Deus e o reino prosperava. Embora não seja perfeito, também sob o rei Salomão, ainda vemos esse padrão. Mas pelo outro lado, quando um rei se afastava de Deus, quando rejeitava a aliança, quando vivia
em desobediência, todo o povo sofria as consequências. O afastamento espiritual do rei tornava-se afastamento espiritual da nação. A ruína do rei não ficava com o rei, espalhava-se pelo povo. Quando o rei se afastava de Deus, o povo sentia o peso da disciplina. E a comunhão com o Senhor enfraquecia. Não experimentavam a alegria. O favor de Deus sobre o rei moldava como o povo vivia diante da presença de Deus. E quando esse favor era enfraquecido, o povo perdia a plena satisfação da sua presença. E entrava num tempo de distância, juízo, necessidade. E é por isso que o salmista ora assim no versículo 9, que é tão importante que o rei tenha o favor de Deus. O salmista diz: ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido, o rei. Porque o salmista sabe, se o rei estiver sob o favor de Deus, o povo pode voltar a desfrutar a alegria da presença de Deus. Se o ungido, o rei, é aceito por Deus, o povo é aceito por Deus. E aqui começa a ficar claro o caminho para nós. O nosso acesso à presença de Deus não depende da nossa força, nem da nossa força ou resposta no vale. Não depende de superarmos o vale de lágrimas. Não depende da nossa capacidade. Depende totalmente do nosso Rei, para estarmos seguros. E à luz do Novo Testamento vemos que o verdadeiro ungido, o único caminho certo, o Rei perfeito, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, o Príncipe da Paz, é nosso Rei, cujo rosto Deus contempla com prazer eterno. Esse Rei é nosso Rei, Jesus. E esta é a importância quando ouvimos a frase em Cristo. O que é que isso quer dizer? Esta é a importância de estar em Cristo. É que Cristo é o nosso Rei e Ele tem o favor de Deus, Pai. Ele é o Rei que nunca falha. O Rei cuja obediência é perfeita. O Rei cujo favor diante de Deus nunca vacila. E porque Jesus é aceite, nós somos aceitos. Porque Ele tem acesso à presença de Deus, nós podemos sempre voltar a desfrutar da alegria da presença de Deus. E é isso que celebramos esta semana. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus, o Filho que merece todo o prazer e todo o favor de Deus Pai, fez-se carne e habitou entre nós. Jesus veio para nos salvar, veio para ser o nosso templo, o nosso acesso a Deus, para ser o lugar, a própria pessoa em que o Deus Santo se aproxima do ser humano. E no Natal, acabamos de celebrar que Deus se aproximou de nós, habitou conosco e abriu acesso à sua presença. Aquilo que o salmista só podia pedir em oração: Deus, olha para o rosto do teu ungido. Nós celebramos. Nós celebramos. O ungido veio, o Rei entrou na história em carne e osso, e Jesus veio para abrir acesso à presença de Deus. Então a pergunta é simples: estamos unidos a este Rei? Se não sabes, não ignores isso. Deus não te chama à distância, chama-te à sua presença em Cristo. E se fazes parte do povo de Deus, então que nada seja maior para ti que estar na presença de Deus. É exatamente isso que o salmista afirma nos versículos seguintes. Versículo 10. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam com retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Assim a nossa oração torna-se esta: melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar.
Para quem conhece Deus como Ele realmente é, bom, justo, misericordioso, não há nada melhor do que estar na sua presença. Para nós, os crentes, isso significa algo muito concreto, ao nível da igreja local. Cristo é o verdadeiro templo. Agora, unidos a Ele e edificados pelo Espírito Santo, nós, a igreja, somos agora a casa viva onde Deus habita. Por isso, somos chamados a ser um povo unido, marcado pelo amor a Deus e pelo amor uns aos outros. Um povo em quem o prazer de Deus se traduz em prazer em servir e em amar. Porque mais vale estar à porta da casa do meu Deus, mesmo que fosse apenas sendo tolerado aqui na casa, é melhor do que ocupar um lugar prestigioso entre os inimigos do meu rei. Isto significa evitar, não significa evitar os que vivem nas tendas da perversidade. Jesus sentava-se à mesa com elas, mas não para confirmar as suas tendas, mas para os chamar fora delas e para dentro da casa de Deus. Por isso, mais vale servir na casa de Deus sem ser reconhecido, orar por quem pouco devolve, e mais difícil ainda, responder com paciência e perdão na casa do nosso Deus, do que ser celebrado pelos que vivem nas tendas da perversidade. Porquê? Porque Deus é muito bom e quero estar na presença dele. Porque é como sol e escudo. Como o sol, Deus dá luz, dá iluminação, dá entendimento, dá vida. E como um escudo, Deus guarda e protege os que o conhecem, os que andam em retidão. Agora, os que o Espírito Santo renova, certamente têm Deus comprometido com o seu bem. Isto não quer dizer conforto, mas o bem, o verdadeiro bem em Deus, isso está garantido. Portanto, podemos afirmar com toda a certeza agora o versículo 12. Ó Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que confia em Ti. O que confia em Deus certamente é feliz, porque está na presença de Deus, que gera um desespero santo para nunca sair da presença dEle. Onde o coração aprende a clamar, Pai, eu só quero estar contigo. Quero ouvir a Tua voz de manhã e à noite. Quero acordar e ler a Tua palavra. Antes de me deitar, quero ouvir a Tua voz. Durante o dia, quero pausar do trabalho, o que for, pausar e ouvir a Tua voz, falar contigo. A desfrutar a presença de Deus. Agora vamos ouvir do início este salmo agora, que refletimos nele juntos. A partir do versículo 1. Ó Senhor dos Exércitos, como os Teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos Teus altares, até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde posso proteger seus filhotes. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei, meu Deus, bem-aventurados os que habitam em Tua casa, louvam-Te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em Ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale da vaca, as lágrimas, fazem dele um manancial, a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força, cada um delas comparece perante Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos. Ó Deus de Jacó, ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do Teu ungido. Um dia
nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. E o que confia em ti, Deus, certamente é feliz. Pai, o que confia em ti, que está entregue a ti, que está a ser renovado por ti, o poderoso Senhor dos exércitos, certamente tem causa para ser feliz. Então, Deus, escuta a nossa oração. Queremos estar na tua presença. Transforma-nos para nunca querer nada mais do que estar contigo. Renova-nos para que o nosso maior desejo seja tu em todos os momentos. E agradecemos-te, Deus, porque segundo o teu propósito eterno, ordenaste e preparaste o caminho pelo qual temos acesso garantido à tua presença. Jesus, obrigado por ter vindo, por ter vivido perfeitamente, por morrer no lugar do teu povo. Tu mereces toda a honra e glória. Que os nossos corações e as nossas mentes reflitam os teus caminhos, o teu caráter, a tua presença ao mundo. Tu és o nosso Rei ungido e pela tua graça estamos em ti. Oramos isto no nome de Jesus Cristo, o nosso acesso a ti, Pai. Amém.